Estamos aqui com mais um programa, o Cristo Consolador. Esse programa é da editora e distribuidora de livros espíritas, Chico Xavier, aqui em Santa Luzia, Minas, e que fica na Grande Belo Horizonte. E eu estou com um livro aqui de minha modesta autoria, Presença Espírita na Bíblia, que é uma coletânea de matérias da coluna que eu tenho no jornal O Tempo de Belo Horizonte. O jornal O Tempo é um diário de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, é o mais vendido nas bancas. E eu tenho essa coluna lá há 11 anos. E são cerca de 800 matérias bíblicas, teológicas e espíritas, com enfoque, é o espiritismo, enfim, à luz da doutrina espírita. Então este livro aqui ele é uma coletânea dessas matérias que foram pegas assim, aleatoriamente, e é da editora Chico Xavier, em parceria com a editora Sinal Verde, lá do nosso amigo Mário Suriani, de Guarulhos, São Paulo. Ele que é o fundador e dirigente da distribuidora de livros espíritas Sinal Verde, e que agora é também editora. E editou, em parceria, como eu disse, com a editora Chico Xavier, esse livro meu, Presença Espírita na Bíblia. E logo que eu falei no título do livro, eu quero lembrar e divulgar também com vocês que nos prestigiam com a sua audiência, este nome, Presença Espírita na Bíblia, é o nome de um programa de TV que eu tenho na TV Mundo Maior. E esse ano, 2013, eles estão fazendo a programação ainda eu não posso falar os dias em que o programa vai ao ar, porque eles estão fazendo uma nova programação agora no princípio do ano, para o ano de 2013. No ano passado era nas quintas-feiras, às 20 horas, e com reprise nos domingos às 11 horas da noite. Mas me parece que eles vão mudar o horário. Então é o nome do programa que eu tenho na TV Mundo Maior, que é captada através da antena parabólica em toda a América Latina. E é também, como hoje é comum, é também captado em qualquer lugar por antena, por site. Então, você entrando no site da TV Mundo Maior, www.redemundomaior.com.br. Agora, você puxando lá naquela janela, aquela janelinha apropriada para a gente puxar o site, aquela janelinha, você puxando, colocando ali TV Mundo Maior, aí você também vai conseguir entrar na rede Mundo Maior, porque o site exato é www.rede, aí não é TV, redemundomaior.com.br. Aí você cai na TV Mundo Maior. Agora, se você puxar a TV Mundo Maior lá também, vai aparecer o site embaixo, para você poder sintonizar.
E aí é 24 horas, né? A transmissão é direta, por site. E esse livro, então, que é também da editora Chico Xavier, em parceria com a Sinal Verde, como eu disse, eu vou abrir aleatoriamente aqui, vamos ver em que matéria que vai sair. Saiu aqui, capítulo 26, Religião sem Salvação. Muitos líderes religiosos, eu vou ler esse pedacinho aqui, muitos líderes religiosos só querem mesmo é pregar doutrinas inerentes a seus interesses profanos, e não as do reino dos céus, que são as que nos fazem realmente evoluir na busca da perfeição do Pai. A verdadeira religião é a que nos leva a sermos servidores de nossos semelhantes. Então, o título, Religião sem Salvação. O que é isso? É porque muitas vezes o indivíduo tem uma religião e ele a pratica muito bem do ponto de vista de rituais, de frequência, ele está sempre lá na igreja, ou no templo, ou no centro espírita, ele está sempre presente. Mas na vida prática, ele não segue a religião, que tem por princípio fundamental o amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Então, não adianta o indivíduo estar lá na igreja, no templo ou no centro espírita frequentemente, mas na vida prática ele não põe em prática, ele não segue os princípios fundamentais de toda religião, de qualquer religião. Ou seja, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse capítulo aqui 26, Religião sem Salvação, ela quer dizer isso. Quer dizer, o objetivo da religião é nós nos salvarmos, é nós nos libertarmos, é nós tirarmos bom proveito da reencarnação em que nos encontramos atualmente. Esse é o objetivo das religiões. Mas o indivíduo, às vezes, ele simplesmente, na sua religião, ele frequenta a casa espírita, mas, ou então um templo evangélico, ou uma igreja católica, ou qualquer outra igreja, qualquer outro templo. Mas na vida prática, a religião dele não existe. Então, é uma religião que não salva, é uma religião que não liberta. O sentido é esse. Mas, então, está aí esse livro de minha modesta autoria. E você, que não é de Minas Gerais, você pode ler também a minha coluna nas internet. Todo dia o jornal O Tempo, ele entra na internet, à meia-noite mais ou menos, porque ele é diário. Então, à meia-noite mais ou menos, o jornal já entra na internet. E essa minha coluna, ela é nas segundas-feiras. Segundas-feiras. Há 11 anos que eu a escrevo. E você, então, puxa o site do jornal, você que quiser ler a matéria no site, você puxa lá, www.otempo, tudo junto, otempo.com.br. Aí você vai encontrar o jornal, você pode clicar na página
opinião. Vai aparecer lá economia, opinião, cidades, as seções do jornal. Então você puxa a palavra opinião. E nessa palavra, nessa página que vai abrir, à direita, há umas fotos em posição vertical. São os colunistas daquele dia, daquela data. Embaixo, você vai encontrar o item, todas as colunas. Esse item, todas as colunas. Você clicou em todas as colunas, nesse item, vai aparecer o painel, o quadro dos colunistas do jornal. Aí você vai ver lá Miriam Leitão, Dora Kramer, Leonardo Boff, Trigueirinho, Hélio Gaspari, ou Gaspari, como uns dizem, Hélio Gaspari. E você vai encontrar também Arnaldo Jabor, uns falam Jabor, Arnaldo Jabor, aquele da Globo, e outros. E vai me encontrar lá no meio, José Reis Chaves. Está a minha foto lá. E você clicou lá na minha foto, vai abrir a página em que está a minha coluna da semana, que é nas segundas-feiras. E lá você vai ver uma matéria nova, porque essas matérias aqui foram escritas desde o ano de 2000. Então você tem matérias aqui do ano 2000, do 2009, 2007, 2005. Elas foram pegas assim, colhidas aleatoriamente, para serem editadas neste livro e outros livros novos meus que estão saindo. Inclusive a própria editora Chico Xavier, ela tem um outro, também de coletânea, dessas matérias que eu escrevo no Jornal Tempo. Agora, o nome do livro é O Espiritismo segundo a Bíblia. E há um outro também, A Bíblia e o Espiritismo, da editora Editorial Direito. É uma editora que edita livros de direito, livros jurídicos. E o autor, o fundador da editora, o presidente, ele me convidou para editar uma coletânea dessas matérias da minha coluna no Tempo. Porque muitas pessoas juntam, colecionam, e elas serem editadas em livros, fica mais confortável para você ler. Então eu tenho 3 livros já editados nessa área. E tem meus outros livros, que, por exemplo, da EBM, Espírito de Bezerra de Menezes, lá de Santo André, São Paulo, na Grande São Paulo. A EBM, ela é dirigida pelo Miguel Sardano, nosso amigo Miguel de Jesus Sardano, e também pela Terezinha, a dona Terezinha Sardano, esposa dele. Então, EBM, eu tenho 2 livros lá, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, 8ª edição, e A Face Oculta das Religiões. Esse está na 4ª edição, indo para a 5ª. Você pode adquirir lá na EBM esses livros e também na própria editora Chico Xavier aqui, porque ela trabalha com todos os meus livros. Qualquer livro meu que você quiser, você pode conseguir aqui. E através do e-mail contato@editorachicoxavier.com.br. Repetindo, contato@editorachicoxavier.com.br.
E você pode entrar no site também dela, da editora. É www.editorachicxavier.com.br. Você encontra todos os meus livros aqui e por preços bons, porque a filosofia da editora Chico Xavier, na sua parte de distribuidora, ela tem por princípio trabalhar com preços bons, módicos, acessíveis ao grande público, para poder divulgar a doutrina. Porque a filosofia da editora Chico Xavier é divulgar a doutrina. E ela então faz questão de ter preços bons para facilitar para você comprar, adquirir os livros espíritas, com o objetivo de difundir mais a doutrina. Então, os preços dela são muito bons. Às vezes você compra um livro aqui por preço melhor do que na própria editora que editou o livro. Por quê? Porque, repito, a editora Chico Xavier tem uma filosofia de divulgar a doutrina espírita. E a divulgação através dos livros, através da leitura de obras espíritas, é um meio de divulgar. Como também este programa, Cristo o Consolador, o objetivo dele também é divulgar a doutrina. E no meu trabalho, principalmente, com um foco bíblico. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina dos espíritos. Não é bem uma doutrina da Bíblia. Acontece que no espiritismo existe uma coisa muito importante, a mediunidade, e que São Paulo chamou de dons espirituais. E cada um tem um dom. Isso está lá em 1 Coríntios. Então, Paulo, inclusive, ele fala, uns têm o dom da cura, uns têm o dom da profecia, uns têm o dom da revelação, outros têm o dom da sabedoria, do conhecimento. Então, são dons, São Paulo chama de dons espirituais, que quer dizer dons mediúnicos. Espirituais por quê? Porque são dons do espírito, do indivíduo. Agora, Kardec é que criou essa palavra, mediúnico, adjetivo. Criou também, é claro, o substantivo, mediunidade. Então, o Kardec, ele deu um novo nome, dom mediúnico, ou podemos dizer fenômeno mediúnico. E no plural, é claro, dons mediúnicos. Mas, como os profetas bíblicos, eles eram também médiuns, inclusive eram videntes, como nós lemos lá em 1 Samuel 9:9, os profetas eram chamados de videntes. Estou acentuando bem isso, porque às vezes alguns irmãos nossos, evangélicos, dizendo uma coisa muito errada, o que é lamentável, mas eu não quero condená-los por isso não. Mas eles dizem assim, vidente, isso é coisa do diabo. Não é coisa do diabo não, é coisa da Bíblia. Confira lá 1 Samuel, porque há 2 Samuéis. O livro 1 e o livro 2 de Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, fácil de guardar, 9:9. Lá você vai ver que os profetas eram chamados também de videntes.
e vidente é médium. E Kardec explicou que quando ele falava que um indivíduo é médium, ele queria dizer que ele tinha um dom daqueles dons que os profetas tinham. Em outra palavra, ou melhor, em outro modo de falar. Quando Kardec diz, ele explicou isso, quando ele diz que uma pessoa é médium, ele está dizendo, ou estava dizendo, que esse indivíduo que é médium, ele tem o dom dos profetas. Ele é igual a um profeta da Bíblia, que tem profetas de vários tipos, de várias áreas, e como tem também grandes profetas, e tem os profetas menores, menos importantes. Por exemplo, o profeta Isaías é tido como um profeta importante. E nós temos lá Moisés, que era um profeta, João Batista, era também um profeta, Jeremias, Daniel, Obadias, temos também o profeta Ezequiel. Então, há vários profetas na Bíblia. E o Kardec então deixou claro que quando ele dizia que uma pessoa é médium, ele estava querendo dizer que essa pessoa tem dons proféticos, como os profetas da Bíblia. Estou aqui com um outro livro que foi lançado esses dias, Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino Rezende. Isoldino Rezende, que é o diretor aqui da editora Chico Xavier. É um livro de psicofonia. Psicofonia é quando o espírito escreve através do médium, ou melhor, fala. É quando o espírito fala através do médium. Quando o espírito escreve através do médium, nós temos a chamada psicografia, escrita da alma, do espírito, manifestante. Agora, psicofonia, esse livro é de psicofonia, não de psicografia, e a gente pode dizer também livro psicofonado. Então, é do espírito Ernesto, um espírito com o qual o Isoldino Rezende trabalha. Ele trabalha com outros espíritos também. E esse é um deles, dos mais comuns no trabalho dele. Ernesto. E o Ernesto, então, ele se manifesta em forma de psicofonia através do médium Isoldino Rezende. E um detalhe curioso e muito importante é que o Isoldino não sabe ler e não sabe também escrever. Ele só assina o nome dele, porque é como se fosse um desenho, ele aprendeu a fazer a assinatura dele. Mas ele não sabe ler. Mas quando ele imanta, ou como uns falam, incorpora uma entidade, ele fala como se fosse um grande orador, um grande escritor, e que impressiona os ouvintes, exatamente porque não é ele que está falando, é o espírito, usando a boca dele, o aparelho dele, do médium. O espírito, então, é ele que fala, usando o corpo do médium, a boca do médium. E daí, então, que quando o Isoldino imanta uma entidade, antigamente se dizia mais, incorporava
Hoje está se dizendo mais imantar. Então, quando o Isoldino imanta uma entidade, ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. E um psiquiatra, por exemplo, às vezes materialista, ele fala, isso aí é personalidade dupla. Quer dizer, o indivíduo tem duas personalidades, uma comum e uma outra, diferente, que não é ele. Até que o psiquiatra materialista está certo. Por quê? Porque a personalidade dupla, segundo ele, o psiquiatra materialista, personalidade dupla é porque o indivíduo tem duas personalidades. A legítima, que é a dele, mas quando ele entra em transe, a outra personalidade que se manifesta não é dele. Então são duas personalidades de fato. A verdadeira, legítima, do médium e a personalidade verdadeira, legítima de uma entidade se manifestando através do médium. Então o psiquiatra, sem querer, ele está até certo. Eu digo psiquiatra materialista, ou então aquele que não é espírita, ou às vezes é de outra religião, que não aceita o espiritismo, ele está até certo. Por quê? De fato, quando o médium ele está no estado normal, seu, é a personalidade dele que se manifesta. Agora, quando ele tem a personalidade dupla, é exatamente porque ele entrando em transe ou estado alterado de consciência, o espírito que tem a sua personalidade se manifesta através dele. Então, no caso aqui, Isoldino tem duas personalidades, ou personalidade dupla, ou seja, a dele e a do espírito, quando o espírito está se manifestando através dele, através do Isoldino Rezende. Aliás, o Isoldino Rezende, eu disse que ele é analfabeto, e ele tem atualmente 10 livros editados de psicofonia. E lembrando, reforçando, que ele não sabe ler. O que prova que o trabalho dele não é animismo. Animismo é quando o trabalho ele é do próprio médium. E então não é bem um fenômeno espírita, é um fenômeno anímico. Mas isso não envolve a personalidade, a honra, a moral do médium. E ele pode inclusive achar que há uma entidade se manifestando através dele, e na verdade não é. É a própria entidade dele, o próprio espírito dele, a alma dele, daí animismo, anímico, é que se manifesta. Mas ele pode pensar que é uma entidade que está se manifestando, seja na psicografia, seja na psicofonia. Esse livro aqui, o mais novo, psicofonado, do Isoldino Rezende, Momentos de Paz, é muito interessante. Em qualquer lugar em que você abrir, você tem uma reflexão. Por exemplo, aqui caiu na página 93. Há muitas moradas. Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai. Então, esse livro aqui, ele é uma coletânea de mensagens psicofonadas de espíritos variados, diversos, que se manifestam através do Isoldino. Bom,
você encontra, é claro, o livro aqui na editora Chico Xavier. Contato @ editora Chico Xavier. E como nós ficamos nesse programa só divulgando esses 2 livros e também a minha coluna e no jornal O Tempo e também o meu programa na TV Mundo Maior, por antena parabólica ou então pela internet. É um programa semanal e ele é reprisado. Como eu disse, eu não vou falar os horários e as datas, porque esse ano eles estão fazendo uma nova programação, com novos horários. Então eu não tenho conhecimento ainda, mas o programa continua lá na TV Mundo Maior, com esse nome deste último livro meu, Presença Espírita na Bíblia, que você encontra nas livrarias espíritas, também às vezes nas não espíritas, de todo o Brasil e Portugal. E também, é claro, você encontra, aliás eu não diria também, e principalmente aqui na editora Chico Xavier. E, por fim, sobre a minha coluna, no jornal O Tempo, que você quer ler, quer conhecer, mas não é de Minas, não pode adquirir o jornal, você é só entrar no site www.utempo.com.br e puxar o item Todas as Colunas. Aí você vai ter uma matéria toda semana e essa matéria ela é espírita com enfoque bíblico e teológico, porque eu estudei para padre, então eu assimilei bastante a teologia cristã e eu a aplico também aqui na doutrina espírita, nesses programas que eu tenho, porque a doutrina espírita ela tem a moral e a ética dos evangelhos, ou seja, de todo o Novo Testamento. Mas vamos ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e aguardo você para o nosso próximo programa.